Eu queria que você prestasse muita atenção, porque hoje tem muito ensino prático para a nossa vida. Gênesis, de 1 a 11, irmão, nos dá muito fundamento a respeito de doutrinas para a nossa fé, de promessas. A gente entendeu sobre a criação do mundo, entendemos sobre queda, sobre depravação total, né? O homem é 100% uma natureza caída. Entendemos que Deus fez uma promessa de que Ele traria um Messias, um libertador para a história. A gente começa a entender que tudo na Bíblia aponta para Jesus. Deus está preservando uma semente, uma descendência, a qual Cristo vai vir. E é por isso que Ele não desiste de Abraão, é por isso que Ele não desiste, de Noé, é por isso que Ele não desiste de tantos outros que vieram, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. E Deus vai interferindo na história para que a palavra dele se cumpra em nós. Domingo passado, nós terminamos em Gênesis 12, onde Deus chama Abraão e fala para ele: sai da sua casa, sai da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. E quando a gente dá seguimento ao que Deus falou, logo em seguida o que acontece? A Bíblia vai dizer que houve fome na terra. Se você quiser abrir sua Bíblia, eu vou passeando rapidamente em 2 capítulos e vou chegar no capítulo que eu quero, que é o 14. Então Deus fala com Abraão, dá uma palavra para ele: olha, eu vou te levar para uma terra, sai da tua casa, sai da tua parentela. E logo no capítulo 12, versículo 10, vai dizer: houve fome naquela terra. Irmãos, na Bíblia não tem nada solto, não tem ponta solta. Olha, vamos dizer assim, dias, horas, eu não sei, minutos anteriores, Deus fez uma promessa ao homem: olha, sai do teu lugar, sai da tua casa, eu vou cuidar de você. Sai da tua segurança, sai da tua terra, sai da tua cidade. Se torne um peregrino no deserto. Eu tenho um lugar para te levar. Automaticamente isso cria na nossa consciência de que, olha, não vai faltar nada a esse homem, porque Deus garantiu. Deus se responsabiliza por ele. Deus vai blindar esse homem de qualquer situação contrária. Porque Deus pediu muito caro para Abraão: sai da tua família, sai da sua terra, rompe com o seu passado. Eu vou te levar para um lugar novo. E cria-se uma expectativa: nada vai faltar para esse homem. Ele não vai passar aflição nenhuma, porque Deus deu uma palavra para ele. Só que logo no versículo 10, entra: havia fome naquela terra. E Abraão desceu para o Egito. Existem algumas palavras na Bíblia. Egito, a gente não tem nada contra a nação do Egito, ok? Mas a palavra Egito na Bíblia, ela tem um símbolo muito forte: é um lugar de escravidão. Egito é um lugar onde a gente negocia, onde a palavra de Deus ela é provada em nós. Então Abraão recebe uma palavra, e o que vai acontecer logo em seguida? Deus vai provar se de fato Abraão crê nessa palavra. E também é assim na nossa vida. Deus libera a palavra sobre nós. Nós já temos a palavra de Deus escrita, e a gente vai lendo, e aquilo vai criando expectativa, vai gerando fé. Fé para restaurar a família, fé para que a gente possa avançar, fé para a gente cumprir o chamado de Deus. Mas o que acontece logo em seguida que nós recebemos uma palavra de Deus? Deus vai provar se de fato nós temos fé para andar sobre aquela palavra. E Abraão está passando por um tempo de fome, ele desce para o Egito, e o que ele vai fazer no Egito? Ele vai mentir, ele vai negociar, ele vai entregar sua própria esposa para o faraó. A Bíblia diz que Sara era uma mulher muito bonita, e havia um costume que se um faraó, um homem poderoso, ele gostasse da sua esposa, ele resolvia esse problema rápido, ele matava o marido, e ele se casava com a viúva. E Abraão disse: olha, a minha esposa é muito bonita, certamente eles vão me matar, então se me perguntarem, diga que você é minha irmã. E de fato o faraó achou a Sara muito bonita, foi até lá e perguntaram o que ela é, e Abraão o que disse? Ela é minha irmã. Só que Deus não tem compromisso só com Abraão, irmão, porque Deus quebraria sua própria palavra em Gênesis, porque quando uma família se une, quando um homem se une a uma mulher, eles se tornam o quê? Uma só carne. Então a aliança que Deus constituiu com Abraão, ele também constituiu com Sara. Porque era muito fácil para Deus: ok, eu te dou outra esposa, a gente refaz aqui, recalcula a rota, eu pensei em Sara, não deu certo, mas vamos aqui. Não. Deus é um Deus que entra na história e zela pela sua palavra. Nosso Deus é um Deus que sustenta uma aliança. E quando Abraão mente por medo, ele deixa de confiar em Deus, ele deixa de andar debaixo de uma palavra.
Deus, ele entra na história. E a Bíblia diz que aquele faraó teve sonhos. Deus ataca o Egito com pragas. E aquele faraó devolve Sara intacta para Abraão. E deixa Abraão embora com todas as suas posses daquele lugar. O que isso te lembra, irmão? Anos e anos mais tarde, o povo do Egito, o povo de Deus volta para o Egito, negocia, se torna idólatra, se torna escravo de Faraó. Deus entra na história, liberta aquele povo que sai com todas as suas posses. Deus ataca com pragas. E eu acredito que Moisés está contando essa história para o povo, dizendo, olha, Deus já fez isso lá atrás. O nosso pai da fé também errou. Porque é natural que, ao ler essa história, a gente pensa, agora Deus vai se apresentar a Abraão e vai dizer, olha, eu me enganei a teu respeito, eu achei que você era uma coisa, você é outra. Mas Deus conhece Abraão, Deus está trabalhando na vida dele. Deus não desiste de nós por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas. Ele é um Deus que entra na história e Ele conserta todas as coisas, porque tem uma palavra sobre nossas vidas. Quero falar para você hoje que se sente culpado porque errou, porque falhou, porque tomou alguma decisão errada, porque negociou, porque mentiu. E talvez você diga, olha, Deus desistiu de mim e tudo que Ele falou a meu respeito não vai se cumprir. Quero dizer para você que Deus zela pela sua palavra. E um coração quebrantado Deus não despreza. Se a gente confessar, se a gente se arrepender, Deus é poderoso para fazer, irmão, infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus está cuidando de Abraão, porque Deus tem uma aliança. Embora nós falhamos, embora nós erramos, Deus é misericordioso, Deus é um Deus de graça. E Abraão está saindo do Egito, próspero, rico, com a sua mulher ao lado, porque Deus, ele entrou na história, e Deus continua entrando na história para cumprir o que Ele apraz. Chegamos no capítulo 13. E no capítulo 13 nós vamos ver Abraão se separando de Ló. Abraão ficou muito rico, irmão. Rico. E Ló também ficou muito rico. E a Bíblia vai dizer que não havia pasto, irmão, para o tamanho do rebanho dos dois. Os pastores estão brigando. Não, aquele lado é meu. Não, esse pasto aqui já é meu. E Abraão chama Ló e fala, olha, nós estamos brigando. Nós não temos condição de habitar no mesmo lugar, porque nós somos muito ricos. Escolhe o lugar para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia vai dizer que Ló olhou as campinas verdejantes. Ló, ele foi guiado por uma decisão que os olhos determinaram. E nós vamos ver à frente que foi uma péssima decisão. A primeira coisa que eu aprendo no capítulo 13 é que nós não podemos, como alguém que anda com Deus, tomar decisões através de dados, através de estatísticas. Não podemos tomar decisões avaliando o que os nossos olhos veem. Nós precisamos, irmão, fechar a porta do nosso quarto e dizer, Senhor, qual é o próximo passo que eu devo tomar na minha vida? Senhor, eu estou diante de uma situação difícil. Eu estou diante de uma situação onde eu preciso tomar uma decisão. Os meus olhos querem ir para lá, mas eu confio no Senhor. Eu confio na sua palavra. E quantos de nós, irmão, hoje amargamos decepções, amarguras, porque nos associamos a pessoas, porque tomamos decisões, compramos, assinamos contratos e não consultamos ao Senhor. Não colocamos diante dEle. Nós vivemos como se Deus não existisse, ou nós chegamos diante de Deus apenas para abençoar as nossas decisões. Deus abençoa esse contrato aqui que eu assinei, Deus abençoa essa sociedade aqui que eu fiz, Deus abençoa esse espaço aqui que eu aluguei, e Deus está falando, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Essa foi uma decisão sua. E o que eu aprendo é que nós precisamos entender que nós temos um Pai, irmão. Nós temos um Deus e Ele é Pai, e todo pai quer participar das decisões dos filhos. Todo pai tem algo a dizer para o filho, filho, me escuta, eu estou vendo o que você não está vendo. Filho, e Ló não tem aliança. Ló está ali de carona, está na mochila. E sabe outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui? Deus separa pessoas.
Deus não separa casamento, ok? Deus separa alianças que foram constituídas de forma errada. Porque, sabe quem é a descendência de Ló? Você já parou para se atentar a isso? Sabe quem é a descendência de Ló? São os amonitas e os moabitas. E não tem como, a Bíblia vai dizer que esse povo é um povo perverso. Esse povo se formou um povo perverso. Então, Deus não está apenas aqui, isso não se trata apenas de uma discussão familiar ou de uma separação familiar. Deus está preservando um povo. E para isso, Deus rompe relacionamentos. Muitas das vezes, Deus rompe sociedades. Deus rompe alianças que nós constituímos e a gente não entende. Por que fulano saiu da minha vida? O que aconteceu? Estava tudo certo, eu estava no lugar, nós tínhamos uma amizade, nós nos dávamos bem, e agora não dá mais. Talvez, irmão, não estou dizendo que tudo é assim, mas dê graças a Deus por muitos rompimentos que nós vivemos na vida, porque pode ser que Deus esteja preservando uma palavra sobre a sua vida. Deus está preservando, Deus está cuidando. Então o rompimento de Abraão e Ló não se trata apenas de uma briga casual, familiar, de pastos, mas a descendência de Ló vai nascer uma nação perversa, e Deus está separando o seu povo. Deus está separando um povo para que Cristo venha para a história. E aqui eu também aprendo que eu preciso tomar cuidado com as alianças que eu constituo ao longo da minha vida. Nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que entram na nossa casa, que sentam na nossa mesa, pessoas que participam da nossa vida como completo. A pergunta é: Deus, nós devemos andar com essas pessoas? Deus, nós devemos dar acesso a essas pessoas? Deus, eu devo sentar à mesa com essas pessoas? Cuidado, irmão. Salmos 1 fala sobre ambiente, sobre mesas. Um homem que teme a Deus, ele não senta em qualquer mesa, ele não conversa com qualquer pessoa. O prazer dele está na lei do Senhor. Nessa lei ele medita de dia e de noite. Agora nós chegamos aqui no capítulo 14. E aqui eu quero me dedicar um pouco mais de tempo. Eu vou ler o capítulo 14. São apenas alguns 15 versículos. Eu quero que você prestasse bem atenção, porque às vezes a leitura, ela dispersa, mas preste atenção. É muito importante. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, cheio de mulher grávida aí, né? Sucedeu que naquele tempo Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, este é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, é o mar morto de hoje. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns, Asterote, Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé, Quiriatim, e aos Oreus no monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tital, rei de Goim, e assim vai. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte, tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Agora preste atenção. E apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e de seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto a carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens para mais capazes, nascidos da sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu, os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele,
saiu lhes ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito Deus Altíssimo, que entregou seus adversários nas suas mãos. Irmãos, é tanto nome difícil, eu vou explicar a história para você. Havia um grande rei, que é esse nome mais difícil aqui, Kedorlaomer. Ele cobrava tributos aos reinos do lado. Por 12 anos, todo aquele vale ali pagava tributo a esse grande rei. Até que um dia eles se rebelaram. Não queremos mais. Não queremos estar mais debaixo desse reinado. E 5 reis se juntam contra um grande rei que fez aliança com mais 4 reinos menores. A Bíblia diz que o grande rei massacrou todos. Saqueou Sodoma, Gomorra, levou todos os bens. Só que Ló morava o quê? Em Sodoma. Ló era habitante de Sodoma. E a Bíblia diz que Ló foi levado cativo, foi levado como um despojo de batalha. Ele e tudo que ele possuía. E aqui a gente também aprende princípios práticos para a nossa vida, porque mais uma vez Deus vai colocar 2 homens, 2 perspectivas de vida, um do lado do outro, Abraão e Ló. Então hoje a gente vai focar nessas 2 pessoas, Abraão e Ló. Ló foi aquele que olhou e escolheu. Ele escolheu se associar a uma nação perversa que é Sodoma. Ló tomou uma decisão de estar debaixo da proteção de Sodoma. E a Bíblia vai dizer que ao confiar em Sodoma, ao confiar os seus bens, toda a sua família naquele lugar, aquele lugar foi saqueado automaticamente, ele sofreu o revés daquele lugar. E nós temos Abraão. Abraão não pertence a cidade nenhuma. Abraão não se associa a ninguém, sabe por quê? Porque Abraão tem uma palavra: de ti eu farei uma grande nação. Nós temos aqui 2 perspectivas, 2 homens. Um que está buscando pertencer a um reino. E nós temos outro que está buscando pertencer a um reino a qual foi prometido. São 2 homens com 2 perspectivas diferentes, porque receberam palavras diferentes. Aliás, um recebeu uma palavra, o outro não recebeu. E aqui eu já quero começar a dizer para você que nós vivemos num tempo que nós temos a palavra de Deus aberta sobre nós, revelada. E a palavra de Deus, ela está falando, ela está prometendo, ela está revelando, falando de um Deus que participa da nossa vida. E isso cria perspectivas. Porque aquele que não recebeu, aquele que não ouviu Deus falar, ele vai se associando, ele vai buscar proteção, ele vai buscar lugares onde possam garantir segurança para ele. Mas Abraão, ele recebe de Deus uma palavra e ele não se associa a ninguém. Porque ele está esperando que Deus cumpra essa palavra na vida dele. 2 perspectivas, irmão. Eu quero dizer para você que quando nós nascemos de novo, irmão, não é um ato que nós adentramos numa religião. Pertencer, ser evangélico hoje, perceba que a palavra evangélico nem está na Bíblia, isso nós nos organizamos dessa forma, mas eu uso o termo mais nascidos de novo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eles agora precisam caminhar sobre uma nova perspectiva. Porque eles estão ouvindo Deus falar. Existe uma palavra aberta sobre nós, e isso precisa determinar as nossas decisões. Isso precisa determinar os nossos próximos passos. Para que a gente não venha se associar a pessoas e a lugares que prometem, mas não podem cumprir. Sodoma achava que era uma cidade poderosa. Pessoas se associaram a esse lugar achando que teriam garantias a esse lugar. Mas homens prometem e homens não podem cumprir. Mas Deus promete e Deus cumpre. Deus fala, irmão, e algo acontece, algo de extraordinário acontece. E assim nós vemos a história de 2 homens. Um que está buscando encontrar uma nação e um que está se tornando uma nação. Porque um tem uma palavra e o outro não tem.
E a pergunta que eu faço para você essa manhã é: o que você está se tornando porque recebeu uma palavra de Deus? Em que você está se tornando? Para onde você está caminhando porque você recebeu uma palavra de Deus? Ou ainda estamos buscando nos associar a lugares que vão nos dar segurança? Ou ainda estamos nos associando a pessoas que vão nos dar segurança? Ah, eu dependo de fulano. Não. Deus levanta pessoas para nos abençoar, eu não tenho dúvida disso. Mas nós não dependemos de pessoas. Nós não dependemos de pessoas, nós não dependemos de um governo, nós não dependemos de uma nação, porque nós fazemos parte do reino de Deus. E existe um rei que governa para as suas vontades. Então a palavra essa manhã é aonde nós temos depositado a nossa esperança. Aonde nós temos depositado a nossa perspectiva de vida. Porque Deus está falando, irmão. E isso, de alguma forma, vai ser cobrado de nós. Não uma cobrança legalista como um peso, mas uma questão de: você confia no que Deus está falando com você? Você está ouvindo Deus falar e você está caminhando debaixo dessa palavra? Então nós temos aqui Ló, que habitava em Sodoma, decidiu buscar abrigo em Sodoma, e um grande rei foi para lá e tomou Sodoma, e tudo que tinha, e todas as posses que estavam lá. E a Bíblia diz que quando Abraão ouviu isso, quando Abraão chegou essa notícia até Abraão de que o seu sobrinho foi levado cativo por um outro rei, a Bíblia diz que Abraão se organiza. Abraão levanta 318 homens, irmão. O que é isso diante de 5 reis? Como se organiza uma batalha diante de um rei que venceu 5 reis? E agora com 318 homens, Abraão vai lá e vai enfrentar esse homem. Irmãos, esse homem precisa confiar em alguém para fazer isso. Esse homem não está fazendo isso confiando no seu exército. Esse homem não está confiando nas suas armas. Eu não tenho dúvida de que esse homem tomou essa decisão porque Deus garantiu essa batalha para ele. Foi o Senhor que abençoou essa batalha. A gente vê muito isso na história de Davi. Ele diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Abraão vivia debaixo de uma perspectiva. Davi vivia debaixo de uma perspectiva. Eu vi um pastor falando comigo, e eu nunca mais esqueci o que ele falou comigo. Oséias, a gente nunca pode perder sobre qual presença nós estamos vivendo. Todos nós um dia fomos crianças e nós tivemos sempre um pai e uma mãe brabo, não é verdade? Lá em casa era minha mãe que está ali. Meu pai era o cara do paz e amor. Minha mãe era a mais severa. E toda vez que nós estamos num ambiente onde os nossos pais estavam, ou minha mãe estava, a gente tirava o pé do acelerador, não é verdade? Você fica mais manso, você calcula a bagunça que você vai fazer, porque sabe que tem alguém vendo, e alguém pode te punir por causa daquilo. Bem, tirando esse lado terror que eu estou falando, quando nós perdemos a perspectiva de que nós vivemos na presença de Deus, irmão, a gente não mede mais as nossas decisões. A gente vive de qualquer forma, a gente faz o que dá na nossa cabeça. A gente perde essa perspectiva de que nós estamos vivendo, irmão, na presença do Eterno. E a gente vai negociando. A gente vai tomando decisões erradas. Eu lembro de uma vez, irmão, eu vou falar 20 anos atrás, que eu já contei esse testemunho, o advogado me procurou na saída do culto e falou: você pode ser preso, rapaz. Eu falei: rapaz, você tem 20 anos, calma. Então eu estava na minha empresa, passando por um momento dificílimo, meu irmão. E aí a companhia elétrica estava trocando todos os transformadores da rua. E aí, irmão, o infeliz, o enviado de Satanás, bateu lá na porta da fábrica e falou: eu quero falar com o dono. Aí eu fui lá falar com ele. Ele sentou no escritório e falou: cara, você é o dono da empresa? Eu falei: sou. Ó, a gente está trocando toda a rede elétrica aqui, e eu posso fazer um negócio aqui que vai te ajudar. Ah, o que é? Bem, passam 3 fios no seu relógio. Eu posso fazer passar 1 por dentro e 2 por fora. Sua conta vai cair 1/3. Eu falei: opa, é de Deus, né? Vou pagar menos, vai sobrar mais dinheiro para ofertar na igreja, né? Mentira, né? A gente vai se enganando. E eu falei para o cara: pode fazer. Paguei o cara, e sabe o que aconteceu? A conta caiu mesmo, irmão. Eu pagava na época uns 5 mil reais, estou falando de 20 anos atrás, hoje talvez seja uns 25 mil reais de luz.
Mas naquele momento que eu negociei, o que aconteceu? Eu saí debaixo de uma mão e entrei debaixo de uma outra mão. Eu saí de um reino e agora eu fiz parte de um outro reino. E quem tomou legalidade agora sobre a empresa, sabe quem foi? O diabo, o pai da mentira, o pai do esquema. Irmãos, foi um tal de quebra-máquina, irmão. Quebra-máquina, quebra. Economizava na luz, gastava tudo na máquina. E a coisa não anda. E aí chamava mecânico e troca peça e conserta uma máquina, quebra outra. Eu falei, não, o que está acontecendo? Até que um mecânico, sabe aquela coisa que a mula fala? O mecânico chegou assim e falou assim, ô patrão, deve ter uma cabeça de burro enterrada aqui, porque nada dá certo aqui dentro. A gente conserta um lado, quebra do outro. Peça nova, peça original, e a coisa não dá certo. Porque eu deixei de andar debaixo de uma palavra. Deus é comigo, Deus é provedor, Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que realiza um milagre nas nossas vidas, Deus é aquele que abre porta, e a porta que Ele fecha, Ele abre outra. Não importa, irmão, mas a gente caminha debaixo de uma perspectiva de que estamos na presença de Deus. E quando a gente perde essa perspectiva, a gente começa a tomar decisões, negociar. E aí eu mesmo me denunciei, liguei para ele e falei, tem um gato aqui na rua tal, vem cá e desfaz. Porque até entender, irmão, isso, a gente sofre, a gente apanha, a gente passa por péssimos momentos. Trazendo isso para o texto, o que eu aprendo com Abraão é que Abraão está aprendendo a viver debaixo da perspectiva do eterno. E aqueles que não vivem debaixo dessa perspectiva estão sempre sendo levados a cativos, sempre tomando decisão errada, se associando a pessoas erradas, fazendo negócios errados, estão sempre sofrendo. E sabe o pior de tudo? No final vai botar a conta de Deus. Deus não está me abençoando. A gente não está nem ouvindo Deus falar. E Abraão junta aqui os 300 homens, e vai enfrentar o grande rei, aquele a qual 5 reis não venceram. E a Bíblia diz que Abraão vai para lá, e Abraão cai, divide, ele tem aliados, ok? Nós não temos aliança com pessoas, mas nós temos aliados, pessoas que lutam ao nosso lado, pessoas que Deus levanta. Nossa aliança é com Deus, e Deus levanta pessoas para lutar guerras que a gente luta. Abraão juntou os seus aliados, caiu em cima do grande rei, e venceu aquela batalha. E ele liberta Ló, traz de volta as posses. Você vai ver que o rei de Sodoma fala, olha, me dá só as pessoas, você pode ficar com toda a minha riqueza. E Abraão falou, eu não quero a sua riqueza para que você diga lá na frente que me enriqueceu. Você pode ficar com toda a sua riqueza, porque Abraão vive debaixo de uma perspectiva, irmão. É Deus que me abençoa, é Deus que me enriquece, é Deus que traz providência para a minha vida. Eu não preciso das suas posses. Eu não preciso do que você tem para viver o que Deus determinou na minha vida. Deus cria um caminho no deserto, irmão. E quando eu li essa história, sabe, eu fui confrontado. De que muitas das vezes nós colocamos confiança em pessoas, em governo. Igreja não pode se associar à política, sabe por quê? Porque a gente vai ter que bater palma para tudo o que eles fazem. A igreja carrega uma verdade inegociável. Nós vivemos debaixo da perspectiva de Deus. O que é certo para Deus é certo para a gente, o que é errado para Deus é errado para a gente também. Não podemos negociar, irmão. E a gente começa a entender que Abraão foi o pai da fé, foi aquele que caminhou uma grande jornada, aquele que foi o pai da nação, porque Deus está ensinando esse homem a depender dele. É um homem que passa por tempo de fome, é um homem que luta guerras, é homem que vence desafios. E tudo isso é um processo de Deus na vida dele, para que ele possa deixar um legado. Eu aprendi a depender exclusivamente do Senhor e a ouvir a sua voz. E sabe, é exatamente isso que Deus continua fazendo em nossas vidas. A partir da obra de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus que habita dentro de nós. E caminhamos debaixo dessa palavra. De que a partir daquele momento que nós recebemos a Cristo em nossas vidas, nós dependemos do Senhor, exclusivamente do Senhor. Em tempos de fome, confie no Senhor.
Em tempos de portas fechadas, confie no Senhor. Não procure proteção em lugares onde Deus não está. Não procure se aliançar com pessoas a qual não temem ao Senhor. Nós não precisamos disso, irmão. Nós dependemos do Senhor e unicamente do Senhor. Agora, Deus levanta pessoas, Deus levanta ímpios para ser aliados nossos. Eu não estou dizendo que a gente não pode, não, é um radicalismo louco, não é isso, porque Abraão tinha aliados. Mas Abraão não dependia dos aliados. Abraão não negociava com seus aliados. E assim nós vamos aprendendo com o pai da fé. Uma jornada que nessa peregrinação de Abraão, cada vez mais ele aprende a confiar no Senhor. E aí entra aqui um personagem, no versículo 18, chamado Melquisedeque. Melquisedeque que é rei de Salém, ou de Jerusalém. A raiz da palavra Salém é Shalom. Então nós temos aqui o rei da cidade da paz. E esse rei acumula duas funções, ele é sacerdote e ele também é rei. Irmão, tudo aponta para Jesus na história. Tudo aponta para Jesus. E a Bíblia diz que Abraão, ele dá o dízimo, ele oferta na vida de Melquisedeque, que não lutou a batalha com ele, mas é uma figura de Deus na terra. E Abraão abençoou, e Melquisedeque disse, Melquisedeque trouxe o quê? Pão e vinho. Irmãos, é uma tipificação de Cristo, assim, muito forte. O pão e vinho, os elementos da ceia que nós vamos cear. O homem, ele é rei, ele é sacerdote, exatamente o que Cristo é. E o apóstolo vai dizer lá na frente, quantos aqui já ouviram falar de Melquisedeque no Novo Testamento? Algumas pessoas questionavam a autoridade do sacerdócio de Jesus, porque todo sacerdócio deveria vir da linha de Levi. E aí o apóstolo vai dizer, não, Jesus não é da linha de Levi, ele é sacerdote pela linha de Melquisedeque. E porque Melquisedeque é anterior a Arão, então ele tem autoridade para revogar a aliança e constituir uma nova aliança. Uma nova aliança. Jesus é o sumo sacerdote, é o sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Essa figura que aparece tipificando Cristo na velha aliança. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Olha a perspectiva de Abraão. Eu vivo debaixo de um Deus que possui todas as coisas, cara. Os céus e a terra. Eu juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os meus rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner. Abraão é um homem firme. Eu não dependo da sua riqueza, rei. Eu não dependo dos seus bens. Eu não sei nem, eu sei muito bem a origem desses bens que você está me oferecendo. Eu não dependo disso. Eu sirvo a um rei, eu sirvo a um Deus que é dono dos céus e da terra. Sabe, irmão, se nós aprendermos com Abraão, andarmos nessa perspectiva, de que nós caminhamos com o Rei do Universo, o dono de todas as coisas, a gente para de tomar decisões erradas, a gente para de se associar a pessoas erradas, a gente para de tentar pegar atalhos para viver algo que está no nosso coração, sonhos que Deus coloca no nosso coração, que são vividos por meio de processos, tempos de fome, tempos de guerra, decisões, onde a gente aprende a orar mais, aprende a ouvir a voz de Deus. E assim Abraão vai nos ensinando a bater passos firmes no chão, como eu costumo dizer, né? É no passo do boi. Deus não caminha com pessoas a passos largos, irmãos, mas são firmes e constantes. Guarda isso, irmão. Andar com Deus é andar firme e constante. Não é chegar primeiro, não é correr, não é chegar rápido, mas é cada decisão consciente que nós estamos diante do Rei do Universo. E eu quero fechar essa mensagem aqui justamente com a figura de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo na velha aliança. É aquele que é o rei da paz, é o rei da cidade de Jerusalém, é o rei de Shalom. Quero te convidar a você ficar em pé.
Hoje o príncipe da paz está aqui, irmão, Cristo, Jesus. E o que ele tem para nos oferecer, assim como Abraão, pode pegar. Não, pode pegar. E o que ele tem a nos oferecer, irmão, é pão e vinho essa manhã. Talvez você fale, olha, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta. Eu preciso, sabe, que algo aconteça na minha vida. Eu quero lembrar, para mim e para você, que hoje nós precisamos apenas do pão e do vinho. Precisamos nos lembrar de que existe uma aliança sobre nossas vidas. De que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vim lembrar você essa manhã de que o nosso Deus é um Deus que interfere na história. Deus hoje interfere na sua história. Decisões erradas, alianças precipitadas, coisas que nós fizemos e nos arrependemos e que nos tornou cativos, nos levou para o Egito, colocou algemas em nossas mãos, e a gente fala, eu criei esse cenário, como é que vai ser? Como vencer? Como trazer vida se eu estou no lugar de morte? Sabe, o nosso Deus é um Deus que entra na história, irmão. Trazendo pão e vinho, trazendo o corpo de Cristo, trazendo o sangue de Jesus, estabelecendo conosco uma nova aliança. Aliança essa que não é a base de méritos ou de performance. Você não precisa performar para Deus te abençoar. A gente não é mais o povo que está buscando uma bênção. Nós somos um povo que caminha debaixo de uma bênção. Nós somos um povo abençoado. Porque isso não é, irmão, mais uma vez, isso não é performance nossa, isso é obra de Jesus Cristo na cruz. Então que você hoje comece a mudar a sua perspectiva. Sabe, existem algumas pessoas aqui que precisam sair do Egito. Precisam sair daquele lugar onde ainda se veem como escravos. Escravos de um passado, escravos de decisões erradas e precipitadas, escravo de alguém, de associações. Você ainda acha que sua vida depende de A, de B ou de C. Você ainda busca proteção em coisas e lugares, enquanto a nossa proteção está unicamente no Senhor e somente no Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos em Cristo. Ele é poderoso para fazer, irmão, guarde isso, infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Ele é poderoso para fazer, agora deixa Ele fazer. Caminhe com Ele. Nos submetemos aos processos. Passaremos por tempos de fome, venceremos os tempos de fome. Passaremos por propostas e venceremos as propostas. Passaremos por situações onde portas estarão fechadas e Deus vai preservar o seu povo, porque constituiu conosco uma aliança. Também nós temos um lugar, irmão, onde também temos uma terra que emana leite e mel. Quero pregar sofrimento, também Deus tem lugar de prosperidade, Deus tem lugar de paz para cada um de nós. O que nós precisamos é entender que nós vivemos debaixo da perspectiva do reino, e somente do reino de Deus. Pega o pão comigo. Bom, esse pão aqui, sabe o que vai representar para você essa manhã? Todos os seus erros, decisões passadas, alianças que fizeram você sofrer, que tiraram você do caminho do Senhor. Ou então colunas que você construiu achando, não, é nisso que eu me sustento. Isso aqui é minha segurança. Você vai comer isso hoje. Você vai destruir todas as falsas seguranças, todas as decisões erradas que você, ao longo do tempo, você constituiu. E quando você mastigar e destruir esse pão, lembre-se, Cristo levou sobre si os nossos erros na cruz. Tudo que você fez de errado, irmão, pecados passados, presentes e futuros, eles foram imputados em Jesus Cristo, para que hoje você pudesse andar sem condenação. É sempre diante da perspectiva de que nós podemos viver algo novo em Cristo Jesus. Então quero falar com você, vença a culpa,
Saia desse lugar de condenação. Olhe para a vida com esperança. Volte a sonhar, porque Deus é o teu Pai. E é Ele que garante a palavra que Ele liberou sobre a sua vida, sobre a minha vida. É Ele que garante. Não precisamos recorrer a ninguém, a nada. A Cristo é suficiente, a sua aliança conosco é suficiente. Quando você comer esse pão, destrói as suas falsas seguranças. Jogue sobre ele toda a culpa, todo o fardo pesado, tudo aquilo que você está carregando. Fala: Senhor, hoje eu estou cravando na cruz, eu quero sair daqui leve, eu quero sair daqui livre, eu quero sair daqui com a paz, a qual o Senhor me prometeu. Participemos todos, no nome de Jesus.